seguidores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Se você está entrando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, deixe seu joinha, tá? Ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Bem, hoje eu trago para vocês um relato de uma ouvinte que mora no Tocantins. Fiquei muito lisonjeada ao receber o e-mail dela, um e-mail assim lindo, é uma das histórias mais lindas que eu já vi na minha vida, que com certeza contarei aqui no canal. Sei que vocês irão se comover, irão gostar muito. Ela é bem longa, tá? Eu levei aqui, olha aqui, isso aqui tudo, gente, olha, isso aqui tudo é o relato da nossa ouvinte de hoje. Ela pediu para que não fosse falado o nome dela, porque é uma cidade pequena e aí ela prefere que não, né? E aí quando ela coloca o nome aqui de alguns participantes da história, ela mesma já modificou, tá? Para não ficar confuso, sempre se referindo fulano, ciclano e tal. Então ela mesma mudou, fez essa gentileza, então eu posso contar aqui sem medo, tá? Só não posso mencionar o nome dela, mas poderia falar que era do Tocantins, tá bom? Ocorreu no Tocantins essa história de hoje, impactante. E é uma ligação do além que salvou a vida de uma criança. Tá? Então preste atenção aí comigo. Desculpe aí a luminosidade, já é tarde, já são 4h20 da tarde, mas agora eu tive um tempinho de sentar aqui para gravar para vocês, então não reparem. Tá, então vamos ouvir. Ela escreveu tão direitinho, tão bem explicadinho, sabe? Que dá gosto de ler, então eu prefiro até ler. Tive aqui o trabalho, entre aspas, né? Eu gosto de repassar aqui pro caderninho, porque ela merece. Ela escreveu bem direitinho mesmo e com bastante detalhe, mesmo esse caso já ter sido vivenciado na década de 60, tem muita riqueza de detalhes, tá bom? Então vamos lá para não ficar longo. Minha querida, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer, tá? Obrigada. Então vamos lá. Ela escreveu, né? Desde já ela avisa que trocou os nomes de todos os envolvidos no caso. E ela diz assim: olá, Fátima. Olá, querida. Eu sou sua ouvinte e inscrita do canal. Tenho 30 anos e moro em Palmas, Tocantins. Perdão, gente, eu estou um pouquinho resfriada. Me desculpem, mas eu não poderia deixar de trazer aqui esse relato. Me comoveu muito. E desculpa. Mesmo resfriada, eu fiz questão de trazer, tá? Então vamos lá. Olá, Fátima. Eu sou sua ouvinte e inscrita do canal e moro em Palmas, Tocantins, tenho 30 anos. A história que vou relatar para você aconteceu com a família da minha mãe quando ela era ainda uma criança. Apesar de morar no Tocantins, eu e minha família materna somos de Goiás. Meu pai não era brasileiro, como você pode perceber pelo meu sobrenome estranho. Verdade. A família da minha mãe era muito grande, como as famílias de antigamente costumavam ser. Morava numa mesma casa ela, meu avô Rubens, minha avó Lúcia e mais os outros 8 filhos do casal. Pensa! Os meus tios, a minha mãe é a filha número 4. Desculpa, gente. No início da década de 60, meu avô vendeu a rocinha em que moravam e comprou uma outra rocinha no interior do estado, pois minha avó queria que os filhos estudassem. Vou omitir o nome dessa cidadezinha para preservar os envolvidos, pois acredito que muita gente deve se lembrar do acontecido. Assim que se estabeleceu na região, o meu avô abriu uma vendinha. Um desses comércios do interior que vende arroz, feijão, fumo de rolo, tudo direto da saca. Lembra como era? É verdade. Lembro sim. Além disso, vendia também remédios e outros itens de primeira necessidade, né? Tipo fumo de rolo, aspirina, AS, pinga, cachaça, né?
essas coisas, enfim. As pessoas do interior sabem bem como são essas pequenas vendinhas. E não demorou muito para que o pequeno negócio do meu avô prosperasse. E minha avó, para ajudar as pessoas mais humildes, dava aulas de alfabetização gratuitas na área da casinha deles. Naquela época, década de 60, né, o governo estava fazendo que instalações de aparelhos de telefone, né? Era como se fossem assim, uns orelhões, né? Eles instalavam e esses aparelhos eles eram bem caros nessa época, toda essa engenharia, né? E aí, normalmente, eles eram instalados dentro dos barzinhos, das vendinhas, né? E ela menciona aqui que em cidades do interior ainda é comum os telefones ficarem dentro de bares e comércios. Pois bem, nessa cidade, como você deve imaginar, todo mundo conhecia todo mundo. Era um povoado onde só tem uma rua principal e as casinhas, quanto mais afastadas dessa rua principal, mais humildes vão ficando, né? E aí, logo a notícia do telefone público se espalhou e os moradores ficaram felizes da vida. Isso porque iriam se comunicar com os parentes mais distantes e de maneira mais rápida. Lembrando que isso tudo ocorreu na década de 60. Não demorou para sua mãe, os irmãos e a mãe dela virassem secretários da população, dos moradores daquele povoado. Era uma briga para ver quem iria atender ao telefone. Chegavam a fazer escalas. Pensa, gente, aquilo dali era o ápice, né, para a molecada ali, né? Era muita tecnologia, né? E eles queriam também ser úteis. Então ela conta aqui. Pense que aquilo deveria ser o boom para aquela criançada que tinham poucos meios de entretenimento, é verdade. Funcionava mais ou menos assim. O parente da pessoa ligava, marcava o horário que iria ligar novamente, aí um dos tios ou a mãe dela, né, da moça que nos conta o relato, ia na casa da pessoa, dava o recado e a pessoa vinha na hora combinada, marcada e ficava ali, né, na venda esperando o parente ligar. E isso durou por muitos meses, até que o fato que vou narrar para vocês aconteceu. Gente, me perdoem, tá? A voz, né? Tossidinha de vez em quando, porque não tá muito legal para mim. Pois bem, essa cidade era muito religiosa. Havia uma igreja católica que todos frequentavam. Afastado uns 600 metros da igreja, ficava a vendinha do avô dela. E mais afastado ainda, quase 1 quilômetro, ficava a casa da Dona Mocinha. Dona Mocinha enviuvara jovem, né? E aí ficou com 5 crianças pequenas para cuidar. A pobre senhora comeu o pão que o diabo amassou para não deixar os filhos passarem fome. Eram 4 meninos, e 2 meninas. 2 dos rapazes entraram para a jagunçagem, eram jagunços, e acabaram morrendo. Os outros 2 desconhecem o paradeiro. Quer dizer, 4 meninos, né, foram lá para, tipo, capanga, né, ser jagunço e tal, morreram lá para o sertão. Os outros 2, que eram uma moça e um rapaz, eles sumiram no mundo, né, não se conheciam o paradeiro deles. Abandonaram a mãe idosa e ganharam o mundo. Só lhe restou apenas uma filha, a Joana. Quando Joana completou 20 e poucos anos, Joana fugiu com o rapaz. Pobrezinha da Dona Mocinha, né? Que fardo, né, gente? Olha, a moça engravidou e acabou abandonada por ele. Voltou para a casa da mãe, quase dando à luz, quase tendo o bebê, né? Quase parindo o bebê. Quando Clarice, netinha de Dona Mocinha, nasceu, os moradores do povoado disseram que Joana endoidou, ou seja, quebrou o resguardo, o que entendemos hoje por uma depressão pós-parto.
E aí, pasmem vocês, cerca de 6 meses se passaram e essa jovem cometeu suicídio, se enforcando em uma mangueira. Os fiéis eles viram o corpo balançando na árvore num domingo de manhã. Eles estavam chegando em uma manhã de domingo para a primeira missa, quando eles se depararam com aquela cena. Gente, pensa, a moça lá enforcada, balançando de um lado para o outro num tronco da mangueira. Pois bem, com mais esse baque, pensaram que Dona Mocinha iria entregar os pontos, né? Que ela não iria suportar. Mas que nada. Dona Mocinha era ponta firme. Guerreira, né? Criou também a netinha Clarice. E só não passavam fome, né? Porque uma coisa ela ter a boa intenção de criar a netinha, né? Outra coisa era a dificuldade que elas passavam, né? E aí elas só não passavam fome porque todos na cidade, principalmente o padre, a ajudavam. Em troca, a senhorinha rezava, tirava quebrantos, né, principalmente dos bebês, fazia chás e garrafadas. Garrafadas, para quem não sabe, são com ervas medicinais, bebida ali dentro, que ali ajuda, né? Aquele povo assim mais simples, que às vezes não tem um acesso a um médico imediatamente, que ali já dá um alívio, né? E aí ela ajudava a curar as mazelas dos mais simples, né? Era uma senhora muito boa, muito caridosa. A vida não a amargurou, né? A vida talvez a tenha tornado ainda mais caridosa, mais solidária, com mais empatia pelas pessoas e pelas pessoas que sofriam, o mesmo que ela sofria, talvez até mais, né? Então, gente, ela era uma benzedeira, que apesar da vocação não era vista com maus olhos pelos fiéis dali. Muita gente dizia que Dona Mocinha conversava sozinha pelos quintais. Minha mãe conta que uma vez pegou a velhinha rindo e fazendo gestos para um muro, já que não havia ninguém ali. Quer dizer, ela estava conversando com alguém, né? Ninguém ali estava vendo, mas ela sabia, né? Com quem ela estava falando e rindo, né? Eu creio. Bem, agora vamos nos concentrar no fato ocorrido em si. Tá? Então, o que aconteceu? O ponto central aqui desse relato. Havia-se passado cerca de 2 anos da morte de Joana. Dona Mocinha contava com quase 60 anos de idade, que para trabalhadores do campo, com uma vida tão sofrida, era uma idade até muito avançada. Então, ela já sofria algumas mazelas já, né, da idade, do sofrimento, daquela vida dura, embaixo de sol e de chuva. E disseram também alguns vizinhos ali que ela estava com maleita. Maleita para eles era o que? A malária. Então ela já havia contraído malária. E foi bem na época que chegou o telefone à cidade. Um dia, somente o meu avô e minha mãe estavam no comércio. Ele arrumava o balcão e ela estava varrendo o chão, as folhas, né? Quando o telefone tocou. Ela ficou muito feliz por estar ali e poder atender a ligação, já que meus tios quase nunca deixavam atender. Quando atendeu, disse: "Alô?" e esperou a resposta do outro lado da linha. Ela só ouvia um chiado, o que não era de se estranhar, devido às condições precárias na época na telefonia. Depois de algum tempo, acabou desligando e voltou para as folhas. Era por volta... Desculpa, gente, me perdoe. Era por volta de umas 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Minha mãe se lembra de detalhes específicos desse dia. Alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. E aí, do outro lado da linha, ela ouviu um som distante, como se estivessem falando bem afastado do local do aparelho. A voz era de uma mulher e parecia um sussurro que dizia: "Socorro! Socorro!" E isso, gente, intercalado com choro. Era o pedido de socorro e o choro, aquele choro sofrido, doído. A mãe dela, na hora, ficou morta de medo.
pois devemos nos lembrar que nessa época quase não havia trotes, não existia isso, as ligações eram muito caras, era realmente alguém pedindo socorro. Meu avô Rubens viu aquilo e tomou o telefone da mão dela. Quando ele colocou o telefone no ouvido, ouviu um grito medonho, gutural e distorcido que disse: "Vá atrás da dona Mocinha." Esse grito, gente, foi tão forte que mesmo a mãe dela, distante um pouquinho, conseguiu ouvir. E aí a ligação caiu. O mais interessante é que o avô dela, ele jurava que foi um homem que falou. Já a menininha, mãe da moça, ela jurava que era a voz de uma mulher, né? Então eles ficaram ali naquele impasse. Mais que depressa, meu avô pegou meu tio mais velho pelo braço, o colocou para tomar conta da venda, montou no cavalo e foi o mais rápido que pôde para chegar na casa da dona Mocinha, o mais ligeiro. Sem saber muito bem o que estava no caminho, né? Realmente, dá aquele medo, né? É o sobrenatural, é uma tocaia, né? Sem saber o que esperar. Nunca ninguém havia ligado para a velhinha. Ele disse que se sentiu assim como se ele cavalgando, meio que anestesiado, como se alguém tivesse tomado conta do corpo dele. Meu avô contou essa história igualzinho, sem mudar nada, nem uma vírgula, até o dia da sua morte. Quando chegou lá, ouviu o choro da Clarice. Então ele bateu, sem que ninguém respondesse. Por fim, ele arrombou a porta, sem muita dificuldade. A cena que ele viu em seguida, gente, nunca mais ele esqueceu. Nós, os netos, ouvimos isso várias vezes. Dona Mocinha estava caída no chão, de bruços, morta. Ela devia estar daquele jeito havia pelo menos uns 2 dias. O cadáver já estava com mau cheiro. Clarice estava visivelmente desidratada e faminta, e se escondeu debaixo da cama quando o vovô Rubens entrou. Ele então entrou em desespero, chamou o padre. Ele conhecia melhor a menina e foi o único que conseguiu tirá-la debaixo da cama. A criança estava agarrada aos estrados da cama e gritava muito. Com muito custo, verificaram se tinha algum machucado no corpo de Dona Mocinha e não havia nada. Então eles constataram que ela teve um infarto ou um derrame, né, fulminante, e sem contar também que ela estava muito doente, né, ela já estava com a suspeita da malária. E aí todo mundo da cidade lamentou muito, demais o ocorrido. Os moradores organizaram uma vaquinha e foi realizado o enterro da sofrida senhora, sem que nenhum parente comparecesse. Clarice ficou morando com o padre, até que foi adotada por uma família da região em um processo informal. Durante o velório, todo mundo ficou questionando meu avô. Afinal, como ele sabia que tinha acontecido algo? O que o levou para lá? Ele escondeu a história por muitos anos, com medo que pensassem que ele tinha pacto com espíritos, ou que fosse louco, ou que fosse mentiroso. Minha mãe disse que manteve contato com a menina, né, com a Clarice, por muitos anos, até que se casou com meu pai e se mudou para outra cidade. Hoje, Clarice tem filhos e netos e já ouviu várias vezes a história de sua avó, tão corajosa e tão bondosa, e de como foi resgatada após esta misteriosa ligação. A questão que fica agora é: quem será que ligou? Fátima. Certamente essa criança teria morrido se meu avô não tivesse sido alertado pelo telefonema. Será que os espíritos de luz usam esses meios de comunicação para se comunicarem em caso de extrema urgência, como foi esse caso? E por que pelo telefone? E ela coloca aqui: se alguém for da família de Clarice e estiver ouvindo a esse relato, espero ter contado adequadamente essa linda história. Obrigada, Fatinha. Obrigada, minha querida, contou magnificamente. Eu tentei reproduzir aqui cada vírgula que você colocou no texto para mim. Espero que tenha contado direitinho, apesar do meu resfriado, da minha voz, né? Mas fiz com muito amor, muito carinho, muito respeito, né? Eu sempre conto os contos aqui com muito respeito.
com muita gratidão por poder dividir com vocês, com quem gosta desse tipo de caso, de história, né, de vivência. Eu fico muito feliz de poder tirar esse espaço aqui do canal para dividir com vocês, tá? Então contou magnificamente bem. E aí, gente, o que eu penso? Pode ter sido a Joana, a mãe da menininha, né, que conseguiu lá uma permissão e veio ajudar, apesar dela ter se suicidado, mas sabe-se lá, era a filha e a mãe dela, né? A filha já quase ele morrendo, e pode ter sido a própria senhora, Dona Mocinha também, que ela era tão assim caridosa, bondosa, já tinha até contato com os espíritos, então conseguiu se comunicar. Eu já, até aqui no canal tem relatos também de comunicação por telefone, e eu acredito sim, pode acontecer sim. Eu assisti um programa na TV fechada chamado Ghost Hunters, né? Caçadores de Fantasmas. E eles tinham um aparelhinho e eles faziam ali comunicação. Às vezes faziam algumas perguntas e aí uma entidade, algo que estivesse na casa, respondia. Aí eu já acho extremamente perigoso, porque pode ser qualquer entidade, era uma casa que eles não conheciam e eles não sabiam com que eles estavam lidando. Mas se a comunicação ela vier de lá para cá, né? E for específica, ou para um caso assim, ou para um parente, algo assim, então, ela é certinha, ela é correta, ela é coerente. Já dizia o Chico Xavier, né, que o telefone ele só toca de lá para cá. Não adianta você daqui querer se comunicar, tem que esperar, né, a comunicação. E já ouvi dizer também que é muito mais fácil essa comunicação por voz em aparelhos eletrônicos, seja um telefone, seja um rádio, do que até o espírito se materializar para você ver, né? Ou também a psicografia, a carta. Eu acho que é mais fácil até essa mensagem assim, de voz, ou também sonhos, né? Em sonhos também dá certo, mas aí tinha uma urgência muito grande, talvez o sonho a pessoa demorasse a interpretar, né? Então foi certinho, o senhor também foi muito legal, prestativo, né? Foi lá rapidinho e resolveu tudo. E também já se dizia que naquela época Thomas Edison, o Tesla, ele já observava os fenômenos sobrenaturais por meio de telefone. Desculpa, gente. Hoje não tá muito bom. A tosse, né? O resfriado faz a gente ficar assim meio que se sentindo não tão bem, né? Me perdoem, mas eu tinha que vir aqui contar. Eu sei que quando vocês enviam um relato, eu sei, né? Eu imagino que vocês fiquem assim muito ansiosos para ouvir logo aqui. E não seria diferente com esse, tão rico assim, em tantos detalhes e uma história tão bonita, né? Uma ligação do além que salvou a vida de uma criança. E essa criança também até hoje teve vida longa e está tendo, né? Então eu precisava vir aqui rapidinho, de pronto aqui, dividir com vocês. Então espero muito que vocês tenham gostado, ficou longo, tá com 23 minutos, mas vale a pena, né? Pra gente pensar e refletir um pouquinho, né? Achei maravilhoso. Coloquem aí os comentários que vocês acharam, né? Se você é novo no canal, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olha aí os contos, tem mais de 120, 130 contos. Se distrai aí, se divirta, se engrandeça. Se tiver algum conto para dividir comigo aqui, escreva para e-mail. O e-mail é esse, relatosdefantasmas, tudo junto, @hotmail.com. Escreva do seu jeito, da sua maneira. Não sinta vergonha de nada. Eu vou entender, eu tenho certeza que eu entenderei perfeitamente. O que eu não entender, entre em contato para tentar entender melhor, né? Mas normalmente eu já entendo de primeira. Fiquem tranquilos, podem enviar, tá bom? É sempre um prazer ter vocês aqui comigo, é um prazer dividir os casos com vocês e é um prazer recebê-los também, tá? Então é isso, meus amores. Pensem aí, reflitam nesse caso, ele é bem impactante, né? Salvou a vida de uma criança, é o sagrado, divino, o invisível, né? Os seres de luz, os anjos nos ajudando, né? Nos intuindo e nesse caso até falando ao telefone. Então é isso, gente. Um grande beijo de carinho. Fiquem com Deus. E se você não souber o que fazer numa situação na sua vida, você não sabe o que fazer, faça uma oração, faça uma prece. Você já estará fazendo muito. Tenho certeza disso e será ouvido. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Colorindo as manhãs da cor da fantasia, com a força maior do amor, com a força do amor, tudo fica possível. O desejo
desejo que for, nada mais é possível. Nada mais a temer.